Porque o coração do homem é tremendamente enganoso. Então a gente faz armadilha para nós mesmos. Então nós preparamos armadilhas e temos grandes justificativas, quer dizer, para que a gente faça isso ou aquilo. Então quando a gente quer fazer algo que você deseja de todo o teu coração, você arruma justificativa para todas as coisas. Mesmo que você sabe que aquilo não é certo, que aquilo vai te trazer consequências, que aquilo vai te trazer dores, mas você acaba arrumando uma armadilha para que você possa cair nela. Nós vamos falar de vidas restauradas, né? Como a minha vida, a vida de tantos outros que conheceram o Senhor Jesus, e através de alguém que, né, no anonimato, né? Nós estávamos falando só para a gente recordar, eu vou ler um trecho da palavra, e está em João, capítulo 1, 40 a 45, onde os anônimos como nós, pessoas que não têm nome, né? Não tem nome famoso, né? Então essas pessoas, igual no caso de André, né? André, irmão de Pedro, né? O irmão ficou famoso, né? O irmão ficou famoso, Pedro ficou famoso, mas André não. É muito pouca gente que lembra que André foi um dos discípulos de Jesus, né? Então, não tem muita alusão ao nome dele, né? Mas ele foi o primeiro a ver Jesus, ele que encontrou Jesus. E aí ele começou a mostrar. Então, esse é o nosso alvo, né? Mostrar o que Jesus faz na nossa vida restaurada, na nossa vida transformada, na nossa vida que mostra Jesus na simplicidade. Aí está o homem aí, encostadinho ali, quietinho lá, mas perigoso, né? Você sabe, né? Jonathan Peralta Santos, La Antigua, agora. Como está, meu irmão? Deus te abençoe, te amo muito. Amém, eu também. Glorificado seja o Senhor nosso Deus pela essa família maravilhosa, por esses filhos preciosos e por esses netos maravilhosos que você me deu. Sou grato por isso, pelo privilégio de fazer parte da tua família. Graças a Deus. Amém. O privilégio é meu, ser parte dessa família aí com vocês também. Amém. Aqui está. Nós estamos falando de mostrar a nossa vida e indicar Jesus, né? Então está aqui. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou Jesus, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, traduzido que é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, ou Betsaida, não sei como se pronuncia bem. Filipe encontrou Nataniel e lhe disse: veja como as coisas vão se multiplicando.
quando você realmente encontra Jesus. E ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Então esse propósito que Deus coloca no coração de cada um de nós, aqueles que conhecem Jesus de todo, têm intimidade com Jesus, que recebeu Jesus na vida, porque há um ponto, né? Eu vou aceitar Jesus. Eu aceito Jesus na minha vida. Ok, tá bom. Mas aí muita gente aceita ele de longe, né? Aceita ele de longe, mas não traz ele para dentro da casa, que é a nossa vida, nosso corpo. Então na palavra ele diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, na verdade, essa alusão que Jesus fala de tocar na porta, ele toca na porta do nosso coração para que a gente convide ele para entrar. O cear é ter intimidade com ele, é você compartilhar com ele a sua vida, é você dizer para ele do que é sua vida, o que você quer, perguntar para ele o que é para fazer, de que forma decidir em cada ponto da sua vida. É você perguntar para si mesmo, dizer assim, o que Jesus faria nesse lugar? Como que Jesus agiria nessa ou naquela situação? Então, quando você recebe Jesus na sua vida, quando ele faz parte da sua vida, ele é o cabeça do teu corpo. É ele que te dá direções, é ele que te ajuda a eliminar da sua vida por completo os desejos maldosos do teu coração, da tua carne, porque o coração do homem é tremendamente enganoso. Então a gente faz armadilha para nós mesmos. Então nós preparamos armadilhas e temos grande justificativas, quer dizer, para que a gente faça isso ou aquilo. Então quando a gente quer fazer algo que você deseja de todo o teu coração, você arruma justificativa para todas as coisas. Mesmo que você sabe que aquilo não é certo, que aquilo vai te trazer consequências, que aquilo vai te trazer dores, mas você acaba arrumando uma armadilha para que você possa cair nela. E aí você fica escravo daqueles desejos, você fica escravo daqueles pensamentos, você está subjugado de novo aos desejos da carne. Então, quando você recebe Jesus na sua vida e você começa a mostrar para as pessoas Jesus, você começa a fazer como esses apóstolos fizeram. E por razão deles, nós estamos aqui hoje. Porque um foi falando para o outro, eu conheço Jesus, vem aqui, olha esse aqui, é aquele que Moisés falou, que todos os profetas falaram, nós vimos ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por essa direção que João Batista trouxe para André, André trouxe para Pedro, Pedro e André já encontraram Natanael, e Natanael já encontrou ao outro, e aí Filipe e Natanael, e assim foi. A cada dia se multiplicando, e hoje nós temos os nossos discípulos aqui, que é André, né, representado pela vida de qualquer um de nós. São pessoas totalmente que o mundo não conhece, né? São pessoas anônimas,
São pessoas que representadas como na vida do Bruno, representado na minha vida, na vida da Silmara, né? Na vida de Jonathan, de Laura, de André, né? André Ramos, né? Que não é aquele André lá dos discípulos, mas é o André Ramos. Aí tem Mariano, tem tantas pessoas, tem minha mãe, tem Vicentina, tem um monte de pessoas que realmente querem servir a Deus de todo o coração. E na verdade, o pastor Cacau um dia me disse uma coisa, que ele queria pregar Jesus como Silmara, sem abrir a boca. Pregar Jesus sem abrir a boca. Essas são palavras do pastor Cacau. E ele disse isso, não foi uma nem duas vezes não. Pessoas que pregam Jesus sem abrir a boca. Porque Jesus está estampada nas ações, Jesus está ali nos olhos, no semblante, no coração, o Espírito testifica disso. Então é isso que nós estamos falando sobre isso. E agora, para a gente... Em 2 Coríntios capítulo 2, não, 2 Coríntios capítulo 5, de 15 a 21. E aí nós vamos olhar para esse Jesus, só para que a gente tenha uma ideia de quem é esse Jesus que André, que Felipe, que Natanael estava falando, que Pedro falaram, que Paulo fala. Então nós vamos ver quem é esse Jesus. Olha aqui para você ver. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 15 a 21. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Jesus Cristo. Esse é o Jesus. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que nós fazemos quando nós apontamos para Cristo Jesus? A igreja tem um ministério de reconciliação. Nós estamos reconciliando o mundo com Deus na pessoa de Cristo Jesus. E não na minha pessoa, na pessoa de uma corporação. Nós estamos reconciliando o mundo, olha lá, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aqui nós vemos que Deus fala uma coisa tão tremenda.
ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ele fala uma coisa, que Deus tornou pecado aquilo que não tinha pecado, que era Cristo. Para que nele, quando nós estivéssemos nele, porque nós somos feitos por ele, uma nova criação, nós nos tornemos justiça de Deus. Então é esse o Cristo que nós temos que apontar, é esse ministério que nós temos que exercer, é um ministério de reconciliação, um ministério de inclusão. Nós temos que incluir todo mundo. Ah, não, vamos excluir o irmão que fez xixi fora do pinico. Esse aí nós temos que excluir porque ele não serve, porque... Mas e o coração desse irmão? Que Deus está visitando ele. Nós temos que incluir esse irmão dentro do corpo e o próprio corpo vai se incumbir de ajudá-lo, porque as próprias células de Cristo Jesus, porque nós estamos ligados, em João 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aqueles que não estiver nele, conectados nele, ele não vai receber a seiva, aquela instrução maravilhosa, aquela visão, aquele sangue maravilhoso que cura todas as coisas. Então ele disse que quando nós estivermos fora dele, nós vamos secar. Vamos secar, porque nós não temos, de nós mesmos, nós não podemos produzir nada. Nós não temos como produzir nada, porque o amor verdadeiro, o amor ágape, ele nasce no coração de Deus. Tem algumas coisas que o homem não consegue gerar. Uma das primeiras coisas, e que é a base de todas as coisas, é o amor. O amor é gerado no coração de Deus, ele foi gerado no coração de Deus. E esse amor é Cristo Jesus. A palavra diz que Deus é amor. Então quer dizer que amor é algo divino. É algo que o homem é incapaz de gerar. Esse amor nosso que não serve para nada é um amor interessado. É um amor que a gente quer alguma coisa em troca. Se ele não nascer de Jesus Cristo, o nosso amor, ele é questionável, porque ele não nasceu em Jesus. Então, por isso que a palavra está nos dizendo aqui, ó, quer ver? Olha para você ver aqui, o que a palavra está dizendo, ó. Ó. Agora, já não consideramos assim. Portanto, tem uma condicional. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Então, a carne já se foi. Porque nós vivemos, olha aqui, ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais em si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Então, na verdade, quando nós somos gerados em amor. E esse amor é esse amor que transcende todo o entendimento do homem. Mesmo que a tua carne não queira fazer, mesmo que a tua carne seja perversa, mesmo que a tua carne seja feiticeira, e que é feiticeira, a carne é feiticeira, que é sempre cortar um limão em cruz e dar 3 pulos para trás e cortar e jogar um para trás, pular com o pé só, fazer simpatia. Isso é feitiçaria. É superstição, como se diz, né?
Porque Cristo Jesus, Ele gera algo em nós, é algo em nós perfeito, absoluto, algo que não se acaba. Ah, não, o amor acabou. Não, nunca existiu o amor. O amor não se acaba, porque o amor verdadeiro, ele nasce no coração de Deus. Então, esse momento que nós estamos passando, esse momento que nós estamos passando de pandemia para todos os lados, o mundo tem que olhar Jesus em nós. O mundo tem que ver Jesus em nós para ter, nós somos o porto seguro do mundo. A igreja, o ministério que nós recebemos é o ministério do porto seguro, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde todo mundo está desesperado, todo mundo está morrendo de medo, está todo mundo morrendo antes de morrer. Porque morrer o Senhor vai ter que nos levar de alguma forma. Ele vai ter que arrumar uma forma de nos levar. Mas eles estão morrendo antes, eles estão morrendo de medo. E nós, a igreja do Senhor, continuamos firmes no Senhor, dizendo que confiamos no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele jamais será abalado. Mesmo que a enfermidade chega, o Senhor há uma forma. Quantas pessoas que nós vimos ser curados. A mãe do Joel, com tantos problemas, o Senhor tem restaurado ela através das orações da igreja. Laura, Silmara, mãe do Bruno, que passou, o pai, que passaram enfermidade lá no Brasil, André, meu genro, e entre outros, Joeri, Marco, Márcia, Aninha, Plínio, que passou por problemas, e nós oramos, a igreja orou, e Deus restaurou. Então, esse é o privilégio de servir a Deus. Vicentina, que tem passado dificuldades também com o marido, e nós temos orado, e Deus tem sustentado ela. A irmã da Vicentina também, a Alba, que passou também por esse problema. Então, as tribulações vão vir. No mundo tereis aflições, mas não tenha medo, eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra de fortaleza para nós, a igreja do Senhor, que nós temos que anunciar esse Jesus, porque nós somos, como diz a palavra, nós somos os embaixadores de Cristo na terra. E quem nos deu essa condição? Foi a igreja corporativa? Não, foi a palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E esses foram feitos embaixadores de Cristo por Cristo. Então ninguém precisa falar que eu sou pastor para mim mostrar Cristo para ninguém. Eu já tenho isso de Deus. Deus já me deu isso. Ele deu não só para mim, Ele deu para todos. Todos aqueles que receberam Jesus no coração, recebeu isso. Porque a palavra é clara. Se está em Cristo, nova criação é. Tudo se passou, tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. Então nós somos gerados em Cristo para proclamar o nome do Senhor. Então nós somos os embaixadores de Cristo, para que o mundo olhe em nós e fale, não, aqui sim, aqui tá, eu estou em casa, eu estou seguro. Mas como eu sempre falo, né, tenho falado com os irmãos, é que cada um vive pelo que crê. E nós cremos em Jesus. E nós estamos em Jesus. E nós somos de Jesus. Amém?
Que a graça, o favor, a misericórdia de Jesus e que o testemunho dos irmãos possa chegar a cada um através do que ele vê na igreja, mostrado pelo Santo Espírito de Deus, e possa receber esse Jesus maravilhoso, ter essa confiança plena e absoluta no Deus, aquele que nos fez vencedores em Cristo Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração e que a graça do Senhor possa protegê-los de toda a enfermidade em nome de Jesus. Amém.